Bem, pessoal, vamos falar um pouco do artigo de revisão. Como nós vimos na última aula, o artigo de revisão, na verdade, o que ele diferencia dos demais, né? Quando eu falo dos demais, é porque ele tem uma característica que é a base empírica. A base empírica dele, que são os resultados, são baseados nos dados da literatura, né? As suas conclusões, né, do seu trabalho, elas são sustentadas por dados da literatura. Então, são os dados da literatura que sustentam essas conclusões, né? Então, quando a gente se vê as pessoas falando, se eu publico um artigo original, se publicou um artigo de revisão, pessoal, o artigo, ele é original. O objetivo do artigo é ampliar o conhecimento. O que diferencia um artigo de revisão de um artigo, por exemplo, que tem base empírica, com evidências e fatos particulares, mais dados da literatura, combinando todas essas informações para sustentar novas conclusões, né? Ele é tão importante, o artigo de revisão é tão importante quanto esta forma de se construir o texto, tá certo? O objetivo do artigo, a gente falou isso, ele é um meio pelo qual o cientista divulga as suas conclusões. Desde que aceita pela comunidade científica, né, ela vai acabar ampliando, modificando, ou até mesmo eliminando conclusões existentes, ideias existentes, por exemplo, né? Então, essa que é a ideia da ciência, né? E o artigo de revisão ele é tão original quanto um artigo feito dessa forma que eu comentei com vocês, né? Claro que tem artigos aí, por exemplo, que são feitos de forma apenas em evidências particulares. Como isso funciona? Evidências particulares, né? Só que para eu ter essas evidências, meus resultados, isso foi feito por meio de uma metodologia que foi adequadamente testada por meio de dados da literatura, evidências da literatura. A partir do conhecimento existente, você consegue validar a sua metodologia, né? Que vai ser utilizada ali para gerar seus resultados, e esses resultados vão sustentar suas conclusões, tá? A ideia é que não existem regrinhas, mas existe a forma, né, o discurso, ele tem que ser lógico, com a coerência da ciência, tá bom? Bem, então esse artigo aqui que eu trago para vocês é um artigo que foi publicado na revista Survey Review, tá? Uma revista bem conceituada dentro da área de geodésia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui também, além de mostrar a questão do artigo de revisão, é que nós temos uma coisa bem interessante aqui logo no resumo, quebrando regrinhas, né? Nós muitas vezes encontramos também pessoas comentando que, olha, no resumo não pode ter citação, não pode ter referência. Isso é uma baita de uma bobagem. Depende do seu objetivo de pesquisa. Se o seu objetivo de pesquisa é igual esse daqui, por exemplo, né? Esse que eu estou apresentando para vocês. É importante que a citação esteja ali, então coloque, né? É tudo uma questão de criatividade. Por exemplo, esse daqui, como que eu tratava de uma teoria, né, que foi colocada pelo professor Barda lá em 67, então eu coloco, olha, claro que eu falo que essa teoria ela é importante para algo, né? Onde ela, como ela tem sido utilizada, a importância dela. E nós vamos analisar aqui o trabalho pioneiro de Barda, que é o trabalho onde está a teoria, que foi desenvolvida a teoria, 67 e 68. E os estudos recentes no tema. Mas por que eu vou fazer essas análises? Para que eu vou analisar, interpretar esses dados da literatura? Porque com isso eu vou concluir. Nós destacamos que o advento, né, o avanço, né, dos computadores pessoais, né, com processadores cada vez mais potentes, né, tem possibilitado o uso de técnicas estatísticas específicas, aí, né, no caso é o método Monte Carlo, para tratar de questões associadas ao controle de qualidade. Tá? Então, a gente, com base nos dados da literatura, nós concluímos que a evolução dessa teoria se deu, né, por meio da evolução computacional, da evolução da eletrônica, né, da evolução ali do microprocessador, né?
E isso daí trouxe vantagens porque foi possível, por exemplo, descrever coisas ali, né, que são analiticamente intratáveis, né? Então tem uma forma analítica fechadinha, bonitinha, que você consegue calcular, né? Permitiu que técnicas baseadas em amostragens aleatórias, né, por meio de um gerador de números aleatórios, enfim, por meio da máquina, do computador, é possível você resolver esses problemas aí que são analiticamente, né, deterministicamente impossíveis de serem obtidos. Né? Então, foi esse aí a grande conclusão do trabalho. E, claro, para evidenciar isso, eu sustentei mais ainda com base nós sustentamos, né, essa conclusão com alguns experimentos, com evidências particulares. Então, veja que é uma mistura aí de artigo de revisão com evidências particulares. Então, assim, não é uma... É que eu falo, né? Não é esse negócio de ficar colocando, esse artigo é assim, assado, não. Tudo depende qual que é o seu objetivo de pesquisa, né? Se o meu objetivo de pesquisa é esse daqui, por exemplo, que eu estou falando para vocês, então eu fiz dessa forma. E tem todo um discurso lógico por trás. Então, quebrando regrinhas, citação no resumo, né? Isso, bem, pode acontecer, pode aparecer, depende do seu objetivo. Nesse artigo aqui, está aqui, né? A conclusão está aqui, né? A conclusão está presente aqui. Tá. Como nós fizemos, bem, aí o leitor interessado, né? Ele pode ir lá e ler o artigo na íntegra, né? Bem, esse é resumo também, importante isso. Ele tem apenas 100 palavras, tá? Não é aquele resumo, artigo de revisão, resumo tem que ter, sei lá, 1000 palavras, né? É outra bobagem também, né? Quanto mais evidente a sua conclusão, mais chances tem de seu artigo ser lido, ok? Vi artigos já que a conclusão está no próprio título, né? Ok? Bem, veja o item introdução aqui, eu não começo com introduction, né? Eu coloco lá inspiração e motivação. E aí eu mostro de onde vem essa inspiração e motivação. A origem, né? Da teoria da confiabilidade, como isso foi se dando ao longo do tempo, ou seja, o contexto aqui da descoberta, a introdução, né? E claro, o problema, né, é apresentado aqui, né? Então, assim, não são apenas informações soltas, né? São todas informações que estão conectadas entre si ali. E aí eu mostro para o leitor, né? Eu trago para o leitor duas perguntas aí que ainda não foram respondidas, ou seja, com base nos dados da literatura de 68, de 67 até 2020, olha, essas questões aqui ainda não foram respondidas, mas tais dados da literatura vai sustentar isso, que isso aqui vai sustentar isso, e eu vou chegar nisso aqui, né? Então, esse é o objetivo da ciência, né? Eu não vou apresentar aqui para vocês, né, todo o contexto, mas uma outra coisa interessante que eu apresento aqui nesse artigo de revisão é esse gráfico aqui, ó. Então, como que a gente está mostrando que aquela tal técnica, né, o método Monte Carlo, ele é atrativo, eu tenho que mostrar, tá, beleza, ela é atrativa, mas sabendo que essa técnica funciona assim, como que é a qualidade dessa técnica? Essa técnica, ela é adequada, né? Como que eles analisam se ela é adequada? Olha, a literatura estão analisando por meio analisando a qualidade da técnica em termos de precisão, né? Enfim, eliminando a questão aí do efeito sistemático, né? Do efeito de tendência. Mas agora, o que nós fizemos aqui? Nós vamos falar, se a literatura está fazendo até assim, até hoje, nós podemos considerar também a questão do efeito sistemático, da tendência ali. Então, vamos analisar a questão da tendência e a questão dos efeitos aleatórios na técnica. Então, nós utilizamos vamos dizer assim, esses dois elementos ali para avaliar a qualidade da técnica. Então, a gente acabou ampliando, né? O pessoal analisa só dessa forma. Olha só, não é só isso. Nós podemos analisar com essas duas variáveis, precisão, né? E tendência, ou seja, acurácia. Né? Vamos avaliar o método aqui em termos de acurácia. E aí nós propomos, lógico, né? Uma metodologia aqui para se fazer isso. Né?
Claro, aí a gente valida a nossa técnica, então a nossa técnica aí foi validada, inclusive com dados da literatura, ok? E nós utilizamos isso daí para comprovar que a técnica, né, ela pode ser utilizada ali para um determinado fim ali. No caso aqui era para mostrar que uma determinada função matemática, né, uma função de densidade e probabilidade propriamente dita, envolve ali integrais, múltiplas integrais, né, multidimensional, e isso analiticamente é intratável. Só que com essa técnica é possível com baixo custo computacional, e nós provamos isso, nós evidenciamos isso por meio dos nossos experimentos. Ok? Então, esse é o conceito de artigo científico, né? E é claro que é feita toda uma discussão aqui em cima disso. Por exemplo, até mesmo a gente propõe aqui como a gente pode melhorar o que Barda, lá em 67, tem colocado por meio dessa técnica. É possível até criar testes estatísticos melhores lá que o tal do data snooping, né? Enfim, são coisas particulares ali, mas com esses nomes, né? Mas como a gente pode melhorar, né, o teste estatístico que é utilizado para identificar erros, né? Basicamente isso, né? Essa é a ideia, né? Como a gente pode melhorar isso por meio de uma técnica chamada método Monte Carlo? Já que essa técnica de detecção de erros, ela é amplamente utilizada dentro da geodese, né? E vem sendo utilizada até hoje, mas hoje, por meio desta técnica aqui, Monte Carlo, é possível criar testes, né? Desenvolver testes estatísticos melhores que ele. Por que não fazemos isso? Então, então nós começamos aí. Claro, e como nós podemos fazer isso? E aqui é colocada toda uma discussão, né, de como se pode fazer isso, né? Então é um artigo de revisão e com uma mistura aí, né? E tem aí evidências particulares, tá? Esse aqui é um exemplo de um artigo, né, que eu mostro para vocês. E eu já mostrei para vocês aqui também que a gente quebra algumas regrinhas, né? Citação no resumo, aqui tem que chamar introdução mesmo, não, né? Depende do seu objetivo de pesquisa, ok? Então é tudo assim, é tudo um discurso, né? Como você vai contar a sua história? Aqui eu conto a história, né? 67, né? Nós contamos a história de 67 até 2020, conectamos as ideias, sustentamos conclusões, né? Tiramos conclusões ali, né? Evidências empíricas particulares para sustentar as conclusões. Então, isso que é fazer um artigo científico, ok? Bem, espero que vocês tenham entendido a ideia do artigo de revisão, né? A estrutura dele a ideia dele é exatamente basear em dados da literatura, então tem que conhecer mesmo todo o contexto histórico ali para poder, inclusive, sustentar novas ideias, né? Ok? Beleza, pessoal? Agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima.